Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que você nos concede de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este link nos grupos de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje nós temos uma lição maravilhosa, aprenderemos sobre a promessa do Espírito Santo, mas hoje também é um dia especial. E que dia especial é esse? Não só porque foi o Senhor que fez esse dia, mas hoje nós estamos também comemorando o dia do pastor. Sim, o dia do pastor. Ao final do nosso culto neste dia, nós estaremos fazendo uma oração especial pelo nosso pastor presidente e por todos os pastores auxiliares pelo seu dia. Que Deus os abençoe neste dia em nome de Jesus. Queremos enviar uma saudação a você, irmão e irmã do PROAT, do programa da terceira idade, nossos irmãos da terceira idade, aos pastores também, aos pastores jubilados que estão sempre conosco, nos acompanhando. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Abre os braços aí, receba um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção sobre a nossa escola dominical. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, te agradecendo por esse momento especial que nos concede estarmos aqui, Senhor, mais um domingo para a glória e louvor de Teu nome. Queremos pedir uma bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. Abençoa neste dia, Senhor, a todas as direções de EBDs, corpo docente, Senhor, corpo discente, todas as escolas dominicais que estão funcionando fisicamente, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, dando força, saúde e graça ao Teu filho, bem como o Senhor, ao evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí próxima de você, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela, a fim de que você nos acompanhe neste momento e possamos juntos, como um grande e lindo coral, louvar ao Senhor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não fique com a boca fechada. Aproveite este momento para adorar ao Senhor. A Bíblia nos diz, Salmo 100, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então celebremos nesta manhã ao nosso grande e maravilhoso Deus, que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção, que alegria, que vitória estarmos reunidos e unidos para adorar o nome do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado desta manhã, também fazer uma menção ao nosso querido pastor presidente, e queremos louvar ao Senhor, convidar a todos a abrirem as suas harpas cristãs, aqueles que não têm, a letra estará também aqui conduzindo o louvor no rodapé da tela, mas vamos formar esse grande coral para a glória do nome de Jesus, com os hinos sugeridos na lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 77, Guarda o Contato. Glória a Deus.
Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Este é o segredo da vitória do cristão, a comunhão com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Hino de número 118, ainda nessa mesma temática, meus amados. 118 da nossa harpa cristã. Face a face. Glória a Deus, estaremos com Cristo. Aleluia. Na presença está de Cristo, em sua glória que será. Lá no céu em pleno gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que o possa eu mirar. Eis em breve vem o dia que sua glória há de mostrar. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor.
face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, quão glorioso há de ser o existir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Com esperança, face a face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título A Promessa do Espírito. O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 22, que diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título a promessa do Pai. O segundo, o Espírito habita os discípulos. E o terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18 e versículo 26, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13 e capítulo 20, versículos 21 e 22. Vamos ler, o texto aí já está em sua tela. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica nesta manhã, leitura bíblica em classe. E aí nos acompanhe, nós estamos dispondo aí o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Então, João 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedindo a Ele, agradecendo em primeiro lugar a leitura de sua palavra e pedindo a bênção sobre o seu filho que irá ministrar esta lição nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, pelo privilégio e o direito que tu tens nos dado de termos acesso à Escritura em nossa própria língua
e podermos, Senhor, nos edificar, Senhor, através da Tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor do Teu Filho que irá ministrar esta lição, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre ele, ó Pai. Fala aos nossos corações, nos fortalece através das Tuas verdades ministradas nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor, não com os nossos cânticos congregacionais, mas com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos nesse momento convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Ele irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical, desse culto que está acontecendo também aí na sua casa. E nós chegamos num momento muito importante do nosso culto, onde nós iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quero lembrar você que dizimar, ofertar, pagar um voto é um ato de adoração a Deus. E eu quero dizer a você que isso é um ato também sagrado, aquilo que oferecemos ao Senhor. Quero ler um versículo bíblico que fica para a nossa meditação nesse domingo de manhã. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 27 e o versículo de número 32, diz assim a palavra de Deus: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Com destaque para essa última frase, essa última sentença do versículo 32, o dízimo será santo ao Senhor. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho, faça com dedicação, faça com amor, faça como um ato voluntário e como um ato de adoração a Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pensando em você, vem disponibilizando alguns canais que está aparecendo agora na sua tela, e o primeiro é justamente a imagem do QR Code que você está aparecendo aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado para uma das contas da igreja. A chave do Pix é o CNPJ 10.632.404, ao contrário, dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, quero convidá-lo para nós realizarmos uma oração. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, vamos chegar diante dEle com fé, com confiança e, claro, agradecidos a Deus. Vamos agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, vamos agradecer pela vida, vamos agradecer pela saúde, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos vivos e participando desse trabalho. E nessa oração, como sempre fazemos aqui, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, porque há um Deus no céu que abre porta de trabalho para quem está desempregado. Chegue com fé diante do Senhor, nos acompanhe nessa oração desse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar e dizer como é bom te servir, pois tu és santo, tu és eterno, tu és justo, tu tens nos abençoado tanto, meu Deus. Tuas misericórdias são as coisas mais infinitas que tu tens feito em relação ao ser humano. Deus eterno, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradeço pela tua bondade, te agradeço pelo pão que chega em nossas mesas, te agradeço pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nesse momento te pedimos por aqueles que estão desempregados. Usa de misericórdia, estende tua mão santa, faz um milagre, meu Deus, abençoa teus filhos, que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos. Assim nós te pedimos isso no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento nós iremos adorar a Deus mais uma vez, mas iremos adorar louvando, cantando ao Senhor Jesus.
o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, meus irmãos. O próximo hino também sugerido na lição da escola dominical é o hino de número 120, Noite de Paz. É um hino mais alusivo ao nascimento de Jesus, ao Natal, mas está sugerido aqui na nossa lição. Então vamos louvar o Senhor com muita alegria, agradecer a Deus porque Ele nasceu. Glória a Deus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, bela indicando o menino Jesus. Da paz, brilha a estrela da paz, noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial da nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da lição. Para você que está conosco todos os domingos, já tem o seu caderninho de anotações, sua revista, sua Bíblia, já pega aí sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotações, sua caneta, para o momento da exposição da palavra do Senhor. E nesse dia tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e ele já está com uma oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor mais uma vez e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando desse culto, que é um culto, sim, que acontece aqui na Rede Brasil, mas está acontecendo também aí na sua casa. Pela infinita misericórdia de Deus, estamos aqui para estudar mais uma lição, e a lição de hoje é uma lição importantíssima. Todas são importantes, mas tem aquela lição que muitas vezes fala mais próximos aos nossos corações. Nossa lição de hoje é uma lição de caráter bem devocional e, claro, bíblica. Então ela pode ser caracterizada assim, bíblica e devocional. É uma lição também que mostra a nossa identidade, a identidade pentecostal, porque fala da promessa do Espírito Santo. É o que vai aparecer agora na sua tela. Lição de número 10, que tem esse título:
a promessa do Espírito Santo. Eu quero convidar a todos para nós lermos juntos o texto áureo da lição. Você que está em casa, você que está participando dessa programação, agora vamos fazer o seguinte, vamos ler junto, nos acompanhe. Se estiver com a lição em mão, fica com a lição aberta, ou se não acompanha, nos acompanhe a leitura na tela. Diz assim, João capítulo 20, versículo 22, esse é o nosso texto áureo. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vamos agora para a verdade prática? Vamos ler junto? Nossa verdade prática, aquilo que deve, aquela informação, aquela mensagem que nós devemos vivenciar na nossa vida prática. Por isso, verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Meu amado irmão, como sempre fazemos aqui na Escola Dominical, vamos começar pelo título da lição e eu quero fazer também a chamada dessa verdade prática que nós acabamos de ler, para fazermos um comentário. Nossa lição diz assim, a promessa do Espírito Santo. Por que falar da promessa do Espírito Santo? No contexto que nós iremos trabalhar, que é justamente o contexto do Evangelho de João. E a nossa leitura bíblica em classe, você leu já no início desse programa, nossa leitura bíblica em classe está em 3 capítulos do Evangelho de João. Primeiro capítulo é o capítulo 14, depois o capítulo 16 e por último o capítulo de número 20. No Evangelho de João fica claro que o Espírito Santo atuava também no Antigo Testamento. Sempre houve uma atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por sinal, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2 já mostra que o Espírito Santo pairava, sobrevoava sobre a face das águas, ou seja, já mostrando a atuação soberana do próprio Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, nós temos sim a atuação da presença do Espírito Santo. Só que no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era sobre reis, era sobre profetas, era sobre pessoas específicas, isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele está em cada crente que é lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, cada crente que foi regenerado pela palavra de Deus. Observe a ênfase maior da pessoa do Espírito Santo e sua atuação realmente acontece no Novo Testamento. Mas lembre, no Antigo Testamento temos sim a presença e atuação do Espírito, mas no Novo Testamento isso é muito mais pleno, como muitos teólogos vão dizer, é muito mais pleno, muito mais efetivo. Então esse é o objetivo justamente da nossa lição. E quando se fala de promessa, é porque a promessa da plenitude, né? Essa promessa foi feita no livro de Joel e em tantos outros versículos bíblicos do Antigo Testamento, e essa promessa irá se cumprir justamente no Novo Testamento, especificamente em Atos dos Apóstolos, e nós teremos um trimestre falando sobre Atos dos Apóstolos, falará perfeitamente sobre a presença do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecoste, nas missões e no transcorrer da igreja até chegar os nossos dias. Mas a nossa verdade prática tem uma informação bem importante para a gente. A verdade prática que nós lemos diz assim, a promessa do Espírito Santo, ela não se restringe a um grupo particular de pessoas. Ou seja, a promessa do Espírito Santo, ela não está reservada a um grupo de pessoas específicas. Não, de jeito nenhum. Claro, todo aquele que é crente, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, que passou pelo processo da regeneração, claro que tem o Espírito Santo dentro dele. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia de que nós somos uma nova criatura. Então não ficou para um grupo restrito, ficou para a igreja do Senhor, estar na igreja do Senhor. Outra coisa que a verdade prática também destaca, que a promessa do Espírito Santo não foi para um período específico. Olha que coisa interessante, nem foi para um grupo particular de pessoas e nem também
está restrito a um período específico da história. Existem duas linhas de pensamento, que são chamadas de linhas teológicas, interpretações, modelos teológicos, que uma delas diz que o período do Pentecoste, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, que o Pentecoste foi marcado pelo batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, o sinal que evidencia que Jesus batiza com o Espírito Santo é justamente a presença das línguas estranhas. Isso é bíblico, está claro, está registrado, mas existe uma linha teológica que diz que isso ficou restrito ao período de Atos dos Apóstolos. Uns vão dizer que ficou restrito à formação do cânon das Escrituras, ou seja, da Bíblia Sagrada, ou seja, quando os 66 livros estavam fechados, selados, então a partir dali não há mais a presença do Espírito Santo, ou melhor, não há mais a presença do batismo com o Espírito Santo. Outros vão restringir somente aos apóstolos. Não, isso é uma linha chamada linha cessacionista, mas a outra linha que é bíblica e permanente, bíblica e reflete claramente as verdades sagradas. Jesus batizou com o Espírito Santo no Novo Testamento, no dia de Pentecoste, e do dia de Pentecoste até os nossos dias, até não, né? Os nossos dias e outros dias posteriores, Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo real, é algo presente, é para a igreja. Aquilo que foi vivenciado em Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo vivencia hoje. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, você já está percebendo que a nossa linha de interpretação, que é aquilo que reflete a natureza do texto bíblico, mostra claramente que aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste, o batismo com os sinais iniciais de falar línguas estranhas, acontece no dia de hoje normalmente, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito que batiza. Então, querido, a promessa não é para um grupo específico e a promessa também não é para um período específico, é para todo crente. Você sabia? E eu posso dizer, confiando nisso, hoje, no domingo, que nós estamos estudando essa lição, Jesus pode lhe batizar aí com o Espírito Santo e você falar novas línguas. Vamos para a nossa lição? Vamos para o tópico 1 da nossa lição. Essa lição está muito boa, muito importante, que fala aquilo que nós somos, pentecostais. Tópico 1 da lição diz o seguinte: é a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. No versículo 16, este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. E no versículo, isso está no versículo 17, e no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos fazer um comentário bem rápido sobre isso aqui? Eu disse a você, e você leu logo na leitura bíblica em classe, que essa lição está assim: um comentário do capítulo 14, do capítulo 16 e do capítulo 20. E no capítulo 14 nós estudamos na aula passada que os discípulos estavam temerosos, porque estava chegando o momento que seu mestre, Jesus de Nazaré, passaria por um processo de sofrimento intenso, seria morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas após a sua ressurreição ele seria assunto aos céus. Dias depois, é claro, estou resumindo a história, seria assunto aos céus. Os discípulos estavam temerosos, porque seu mestre iria embora. E Jesus começa a confortar os discípulos. Jesus começa a dizer que não vai deixar os discípulos sozinhos. Abra sua Bíblia conosco. Então, Jesus vai fazer várias promessas lá em João, capítulo de número 14. Veja o texto bíblico como fala para nós. Jesus vai fazer a primeira promessa, lá no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Presta bem atenção nessa frase. Não se turbe, não se atemorize, ou melhor, não se desespere, porque credes em Deus, crede também em mim.
Então, para não ter medo, não ter receio, crê em Deus, crê também em mim. Aí no versículo 14 ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E o versículo 3 diz assim: e vos levarei para mim mesmo. Nós temos a primeira promessa de um dia todos juntos, os salvos em Cristo Jesus, habitar nas mansões celestiais com o Mestre amado. Primeira promessa, para tirar o medo. Mas a segunda promessa, é isso que a lição da escola dominical de hoje ela vai dar mais ênfase, é o envio do Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 14 e o versículo de número 18, veja que expressão linda que Jesus diz a seus filhos: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E no versículo de número 16, retrocedendo um pouco no texto, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja que coisa linda, outro Consolador. Então nós temos a promessa do Consolador, que se chama o Espírito Santo de Deus, que o Pai enviaria a pedido de Cristo. Jesus seria assunto aos céus, na sequência, padeceria, morreria, ressuscitaria como ele ressuscitou ao terceiro dia, depois foi levado às regiões celestiais, mas ele foi, mas deixou outro Consolador, deixou o Espírito Santo de Deus, que está aqui no meu coração, mas que também está aí no teu coração, que está aqui no estúdio da Rede Brasil, mas também está aí na sua casa, falando bem perto de você. Então essa é a promessa da vinda do outro Consolador. Mas observe bem, estamos falando tanto de Consolador, vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 2 da lição para vermos quem é esse Consolador. O Consolador, a palavra grega traduzida como Consolador é paráclitos, cujo significado se refere a alguém chamado, vá anotando aí comigo, ajudar, encorajar, interceder por outra pessoa. Assim, um paráclito assemelha-se a um amigo que desempenha um papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego halos, o halos, significa outro, indicando assim a distinção dele em relação aos outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando, anota aí, a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade entre elas. João 14, versículo número 16. Tem algumas palavras no comentário do pastor Elianai Cabral, que é o autor dessa lição, que merece muito destaque, e a partir daqui nós tiramos uma aplicação. Ele diz o seguinte, olha, o Espírito Santo, o outro Consolador, que assume um papel de advogado, assume um papel de consultor, ele vem com a finalidade de ajudar, vem com a finalidade de encorajar, vem com a finalidade de interceder por outra pessoa. Esse é o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador. Num momento de tanta angústia, num momento de tristeza que os discípulos estavam passando, porque seu Cristo, seu Mestre, o nosso Senhor, passaria por esse Calvário. Ele disse, vai chegar outro Consolador para te ajudar, para te encorajar, para interceder por você, para servir como advogado, para servir como consultor especial, para ser o teu assistente, para ficar com você para sempre. Abra a sua Bíblia, João capítulo 14 e o versículo de número 17, veja que coisa linda, quem é o Consolador, quais as funções, já falamos algumas aqui, tantas outras, agora veja o privilégio que eu e que você, nós temos diante de Deus. Diz assim o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, fazendo referência aos discípulos, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa do Consolador. Deixa eu me dirigir a você, meu amado irmão em Cristo Jesus, já que nós estamos estudando uma lição tão importante, a promessa do Pai, e entenda, a promessa do envio do Consolador, a promessa de uma atuação ampla, plena do Espírito Santo na vida da igreja. E é bom deixar claro que a igreja de Cristo, ela é fundada no Calvário. Claro, fundada na morte e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada com poder. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que veio do céu um som. Era um alarido, era um som, mostrando que uma pessoa muito importante estava chegando. Quem era essa pessoa? O Espírito Santo. E outra, precisamos dizer aqui, é uma pessoa. Por isso que eu estava dizendo, marca aí no teu texto essa singularidade. O quê? O Espírito Santo é outra pessoa. Não é uma força, não é uma intenção, não, é outra pessoa. Até o termo em língua grega, que foi utilizado aqui na revista, halos, mostra justamente outra, no sentido de ser distinto das outras pessoas. Olha, o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo intercede pela gente. O Espírito Santo tem uma obra, tem uma missão a desenvolver. Então, esse mesmo Espírito de Deus que habita nos nossos corações, que é esse Espírito que convence o homem do mundo. Olha, convence o homem do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Observe bem que esta é a finalidade do Espírito Santo, convencer e de também habitar na vida dos crentes em Cristo Jesus. Você que está aí na sua casa, meu amado irmão, você que estiver no seu trabalho nesse momento, talvez esteja no hospital, a gente está falando para uma diversidade de pessoas muito grande em diversos locais em outro país, mas se conforte nessa manhã, sabendo que o Espírito de Deus está aí, junto de você, não somente junto, vamos ser mais bíblicos, está dentro do seu coração, lhe dando força, lhe dando graça, lhe ajudando, lhe consolando. Esse é o Espírito Santo que Jesus disse que nós teríamos e nós temos ele em nossos corações. Outro Consolador. Ainda no tópico 1 da lição, eu quero mostrar a você tópico 1 e o item de número 3. Vamos lá para a lição, para a gente comentar a expressão não vos deixarei órfão. Tópico 1 da lição e o item 3, olha que coisa, não vos deixarei órfão. A palavra grega para órfão, presente em João capítulo 14, versículo 18, é órfanos, órfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos, ou melhor, abandonados. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13, verso 33. Nessa relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Volta a tela aqui para a gente. Olha a garantia de Cristo com seus discípulos. Tem hora que nós ficamos imaginando, claro, uma imaginação coerente com a realidade do texto. Os discípulos andaram com Jesus, os discípulos viram Jesus realizar milagre. Na frente deles, paralíticos andaram. Pessoas que tinham diversos tipos de deficiências ficaram curados. Cegos estavam vendo pela ação poderosa de Deus. Paralíticos levantando, mortos foram ressuscitados. Os discípulos viram, vivenciaram a atuação soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como seria ficar sem um mestre? Aí Jesus disse, meus filhos, capítulo 13, versículo 33, filhinhos, esse é o termo que é utilizado, filhinhos. Vocês não vão ficar abandonados sem ninguém não, o Espírito Santo vai chegar aqui,
vai estar com vocês. Estará com e estará em vocês. Veja o cuidado de Jesus com a sua igreja, com os seus discípulos, com a sua igreja. Isso nós tiramos aqui uma grande verdade espiritual para as nossas vidas. O cuidado que Jesus tem com a igreja. Se Jesus disse aos discípulos que não vos deixariam órfãos, disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Capítulo 14, versículo 18. Voltarei para vós. Qual é a dificuldade, meu amado irmão, que você tem? Você não está sozinho. O Espírito Santo está junto de você. Está com você, você não está só. Sim, outra coisa, eu falei da presença dos discípulos, né? Os discípulos presenciaram, vivenciaram os milagres ali com Jesus, mas eu quero ser bem entendido. Esses milagres não estavam restritos ao Novo Testamento. O mesmo Jesus que fez milagre no Novo Testamento, como o texto bíblico relata, é o mesmo Jesus que ainda faz milagre. Ele realiza os mesmos milagres que ele fez, ele ainda faz e faz mais ainda do que nós imaginamos. Então está precisando de um? Confia em Deus, confia no Senhor, descansa, porque se ele quiser fazer um milagre na manhã desse domingo, ele faz um milagre na tua vida, aí mesmo onde você está, e você agradece a Deus depois pelo poder e pela soberania de Deus em fazer milagres. Vamos para o tópico 2 da lição? A coisa está ficando boa, ficando gostosa. A gente está falando do Espírito Santo de Deus. Aquilo que, ou melhor, a pessoa, né? É melhor dizer assim, a pessoa que está em nosso coração, que mostra que nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus. É a nossa garantia. Vamos para o tópico 2 da lição, bem rapidinho, que daqui a pouco a gente precisa ir para o tópico 3. No tópico 2 da lição, diz assim: o Espírito habita os discípulos. João capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado, glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como ao contexto imediato. Vamos ler esse versículo junto? Eu quero convidar você, vamos ler junto, porque o capítulo 20 do Evangelho de João já mostra o Senhor Jesus glorificado, ressuscitado. Olha o capítulo 20 e o versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 19, que cena bonita. Paz seja convosco. Versículo 20, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha o versículo 21. Da mesma maneira que o Pai enviou Jesus com uma finalidade bem específica, de levar a mensagem de salvação. Agora, o Cristo ressuscitado, no corpo ressurreto, no versículo 19, Jesus tem a preocupação, ou melhor, deixa eu só refazer, o apóstolo João, ele tem o cuidado, a preocupação de dizer o seguinte: os discípulos estavam num local onde as portas estavam cerradas. Eu estou usando a Revista Corrigida, que está usando esse termo, é um termo ainda antigo, cerradas, mas na verdade não é cerrada literal, quer dizer que estavam fechadas.
as portas estavam trancadas, estavam fechadas. Jesus entra nesse ambiente, com as portas fechadas. Talvez você esteja do outro lado perguntando, como foi que ele fez isso? Se está tudo trancado, está tudo fechado, ele entrou, se apresentou e disse assim, aqui estão as minhas mãos, toca nas minhas mãos. Mostrou as mãos furadas, para dizer que era o Cristo ressurreto que estava ali. Como ele fez, a gente não sabe. O que eu posso dizer a você é que ele faz. Ele entra com as portas fechadas e prova que é carne, que é osso. Foi o Cristo que morreu, só que era um corpo ressurreto, era um corpo glorificado. Mas no versículo número 20, ele continua falando com os discípulos. Os discípulos se alegraram. Jesus fala da paz, vocês estão recebendo paz. Jesus fala também que serão enviados. Observe a sequência, isso que o pastor Elianai está falando aqui com a gente através da lição. Olha a sequência, paz, recebe paz. Agora recebe o envio de Deus, tua função é de pregar o Evangelho. Mas para fazer tudo isso, versículo de número 22. E havendo dito isso o que? A paz. Foi que ele disse também, o envio. Soprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes lhes serão retidos. No versículo 22, Jesus disse, está aqui, recebei o Espírito Santo. Vamos lá para o tópico 2 da lição, e o item de número 3 da lição, que é o subitem 3, o pastor Elianai Cabral traz uma interpretação sobre esse versículo. Diz assim, um episódio anterior ao Pentecostes. Em João capítulo 20, versículo 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção ao sopro sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criatura, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que aconteceu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. Meu amado irmão, vamos para o tópico 3 da nossa lição. Tópico 3 da nossa lição, porque nós vamos juntar agora os dois tópicos, né? Diz assim, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. De repente, está lá entre aspas, o aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Vamos parar só aqui que a gente precisa ler o texto bíblico. Observe, por isso que eu disse que nós iremos juntar os dois tópicos, tópico 2 e o tópico 3. O autor foi muito feliz quando ele fez isso aqui, olha. No capítulo 20, é o Cristo ressurreto. Então, Jesus está entre a Páscoa e entre o Pentecoste. Na Páscoa, o Cordeiro Pascual, ele era sacrificado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O que é isso? Ele é o nosso substituto. Então, seria nós que deveríamos estar naquela cruz, seríamos nós que deveríamos morrer, mas se isso acontecesse, o nosso sangue, a nossa vida não perdoaria os nossos pecados, muito menos o de ninguém. Então somente um justo, chamado Jesus de Nazaré, ele nos substituiu. Entende agora porque ele é chamado de o Cordeiro Pascual? Ele foi no nosso lugar, ele foi sacrificado. Então, a Páscoa já tinha acontecido. O Cordeiro foi morto, o Cordeiro ritual foi morto. E o Cordeiro Pascual,
Jesus de Nazaré, com um único sacrifício, morreu. Mas lembre, ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora, a promessa do Pai precisa se cumprir. E ela irá se cumprir no dia de Pentecoste. Joel já falava sobre isso. Joel, no Antigo Testamento. Jesus falou sobre isso. Enviarei o Espírito, rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Jesus soprou nos discípulos o seu Espírito. Mas, meu querido, agora vai chegar o momento que quando a promessa se concretiza em atos. E vale mencionar também, ampliando mais o conteúdo da lição, eram aproximadamente 500 pessoas. Vamos pegar o texto bíblico, é melhor o texto. Atos dos Apóstolos, nos acompanhe nesse momento. Atos, capítulo de número 1. Observe bem. Atos, capítulo número 1. Era aproximadamente quase 500 pessoas que estavam ali, que ficaram ali em Jerusalém. Mas das 500, somente 120 foi que permaneceram no lugar. Jesus disse, ficai em Jerusalém, capítulo 1, e o versículo de número 6 diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi a ordem dos discípulos, ficai em Jerusalém. Das 500 pessoas, somente 120 permaneceram. E quando chegou o dia do Pentecoste, que era chamada de festa da colheita, você leu no tópico 3 da lição, festa da colheita. Quando chegou nesse momento, aí a Bíblia diz que o envio, a promessa estava se cumprindo a partir do capítulo 2, versículo 1, olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Como era esse som? Como de um vento veemente impetuoso e encheu toda aquela casa em que estavam assentados. Um som. Talvez você se pergunte, mas por que esse som? Alguns teólogos, especialistas em Novo Testamento e na cultura hebraica, diziam o seguinte, o que eu vou falar é extra-bíblico, né? Mas esclarece alguns eventos no texto bíblico. Diz, por que um som tão forte? Geralmente, as pessoas mais importantes, um rei, um arauto, uma pessoa de grande influência, não era um visitante, era um nobre, e quando chegava, adentrava a cidade, se tocava trombeta, que era para dizer que ele estava chegando, uma pessoa muito importante. Aplicando isso a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, que é bom lembrar, a gente fala de Pentecostes, é a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Entende agora? Aqui está a Páscoa, aqui está o Pentecostes, período de 50 dias. Quando chegou o Pentecostes, os céus começaram a anunciar, por isso o som, que era a pessoa mais importante. Estava chegando uma pessoa importantíssima para a igreja. Pessoa mesmo, não é força, viu? Não é força, não é vento, não. Estava chegando o Espírito Santo de Deus. Foi dado naquele momento, a plenitude do Espírito. Estava chegando ali. Por isso o som que anunciava a chegada do Espírito Santo de Deus. E o texto bíblico ainda diz mais, olha, veio do céu, o som veio lá de cima, de repente veio do céu um som. Por isso que o autor da lição colocou assim, de repente, sem
os homens embaixo esperarem, porque Deus sabia o momento exato. Um som, parecia um som de um vento, veemente, impetuoso, foi que esse som encheu toda aquela casa. E no versículo 3, para a gente dar continuidade, no versículo 3, que por sinal o tópico 3 da lição e o item 2 reflete justamente o versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amado irmão em Cristo Jesus, vamos fazer um comentário e vamos fazer uma aplicação. E tem um assunto, um comentário, né? É um assunto, mas é um comentário muito importante do pastor Elianai Cabral. Tópico 3 e o subitem 2. Por gentileza, coloca aí na tela, para a gente ler. Observamos que durante o ato de conversão, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo realiza a regeneração. Quem regenera é o Espírito Santo de Deus. João 14, verso 7, 16, verso 8 a 10, João capítulo 20, versículo 22, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O Espírito Santo é quem regenera. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro do Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Bora comentar isso daqui. Em primeiro lugar, só pode ser cheio do Espírito Santo os salvos. Então, primeiro, a salvação, a aceitação de Cristo pela fé. Primeiro, a regeneração. Depois, o batismo com o Espírito Santo. Você está percebendo o que o autor quer dizer aqui para a gente? Que o batismo com o Espírito Santo, como um sinal evidencial, inicial, que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, são as línguas estranhas. Então a gente tem uma grande verdade: o batismo é para salvos em Cristo Jesus. O batismo é para salvos. A outra verdade, para não fugir aqui do conteúdo da lição, é que o batismo com o Espírito Santo foi dado à igreja no dia da inauguração dela. Quem batiza é Jesus. As línguas estranhas que o texto bíblico está falando aqui, diz que o Espírito Santo lhes concedia que falasse, conforme o Espírito Santo ia dando essas línguas, ia sendo falada. E no momento que nós estamos vivendo, a gente precisa deixar esse marco bem firmado aqui. Ser batizado com o Espírito Santo não é somente ter uma alegria. Ser batizado com o Espírito Santo não é somente sentir um amor, uma graça. Não. Tem que ter o sinal evidencial, inicial das línguas estranhas, conforme o Espírito Santo dá. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã, meu amado irmão em Cristo Jesus. Esta promessa não ficou restrita a Atos dos Apóstolos. A igreja nasceu no fogo do Pentecostes. E essa promessa é para todos. Vamos abrir a Bíblia? O autor da lição cita Atos capítulo 2, versículos de número 37, 38, mas eu quero ler o versículo 39. Veja que coisa linda. Diz assim, porque a promessa vos diz respeito. A quem? A vós. A quem mais? A vossos filhos e a todos os que estão longe, a
tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40, para a gente arrematar isso. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Amado irmão em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré batiza com o Espírito Santo. A gente já estamos terminando essa lição, mas a aplicação desta lição, no seu todo, ela se resume na sinopse 3. Se você é aluno, talvez na sua lição de aluno não tenha sinopse, que é esse resumo, ponto por ponto, ou melhor, tópico por tópico. Mas na lição do professor tem. E ele resume a lição assim: a promessa do Pai tem a ver com o derramamento do Espírito Santo conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então não era só uma promessa para o Espírito vir, é uma promessa para o Espírito também, além de vir, encher os crentes, dar o batismo e dotar os crentes de diversos dons espirituais. Meu amado irmão em Cristo Jesus, se você se apropriou dessa promessa, se você já alcançou a promessa, vivencie mais ainda isso que Deus lhe dá. Se você ainda não alcançou a promessa, a recomendação bíblica é essa: continue no cenáculo, ou seja, orando. Continue insistindo, pedindo, clamando, rogando. Há um Deus no céu que atende a oração da igreja e está ouvindo você. Vamos dar ênfase a isso aqui, a promessa do Pai. Porque no mundo que estamos vivendo atualmente, onde as pessoas lutam tanto, se entregam por coisas materiais. E é válido, em alguns momentos, lutar por uma casa boa, lutar por um bom emprego, lutar por uma formação. Isso é justo, isso é válido. Mas o problema não é esse. O problema é a ênfase exagerada nas coisas materiais e o desapego às coisas espirituais. Ora, coloca essa força, coloca essa garra que você tem por tentar adquirir tanta coisa, mas coloca também para obter a promessa do Pai, para vivenciar a promessa do Pai. Então essa lição vem num momento tão importante para a gente, mas nós valorizarmos aquilo que aconteceu lá no Pentecoste. Veio o Espírito, veja que teve que ter o som, para dizer, olha, está chegando a pessoa importantíssima, que quem chegou o Espírito, como o Pai prometeu, como Jesus prometeu. E Ele está vindo, irmão, com o batismo, está vindo para encher, está vindo para que a graça se manifeste, está vindo para selecionar pessoas para obra missionária, está vindo para ajudar na evangelização. Jesus disse: semeei e sereis, né? Que é semeei, sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 13, versículo 2, a obra que o Espírito Santo reservou a alguns. Então, vamos nos apropriar disso nessa manhã de domingo? Vamos nos apropriar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Ele, vamos colocar essa força, esse empenho que se tem para outras coisas, vamos colocar para obter os bens materiais e para obter os bens espirituais e conviver mais e mais com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude e fique essa palavra de incentivo e de graça da parte de Deus e bíblica para as nossas vidas. A promessa do Pai está ao alcance de qualquer crente salvo em Cristo Jesus. E se aproprie dela, porque essa é a nossa identidade de cristão. Ter o Espírito dentro e vivenciar as manifestações, ou seja, os dons do Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos e amigos, graças a Deus pela excelente exposição que tivemos aqui
nesta manhã aprendendo sobre a promessa do Espírito Santo. Mas não poderíamos em nenhum momento deixar de mencionar aqui, como já falamos no início de nossa escola bíblica dominical, hoje é um dia especial, é um dia em que estamos comemorando o Dia do Pastor. E a Superintendência das Escolas, como todos os anos, elaborou um projeto que está sendo executado em todas as escolas bíblicas dominicais, que tem como título Os Passos do Pastor e Sua Jornada com Deus, guiando a igreja com amor, fé e sabedoria. Essas três palavras definem muito bem o exercício deste chamado divino, deste chamado especial. Deus chama os pastores para guiar a igreja com amor, fé e sabedoria. E esse tema baseado no Salmo de número 37 e 23, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Então, nesse dia do pastor, nós queremos, em primeiro lugar, queremos parabenizar o nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton, por esse dia especial e dizer ao senhor pastor que é uma alegria para nós, pastores mais jovens, podermos fazer parte deste ministério que Deus tem dado em suas mãos. E o nosso desejo neste dia é que o Senhor continue lhe ajudando, lhe dando força, saúde, vigor, muitos anos de vida e muita vida nos anos. E queremos, neste momento, estender também estas felicitações a todos os pastores auxiliares que cooperam com o nosso pastor neste ministério. Que Deus continue abençoando e que neste dia o Senhor realize o desejo do vosso coração e lhes dê um presente especial. E nós, como ovelhas, precisamos continuar orando pelos nossos pastores, que é a isso que a Bíblia nos exorta, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, ele diz: orai por nós. Então, missão da igreja está orando por estes homens que Deus chamou, que Deus vocacionou para estar à frente desse trabalho. Muitas vezes, quando precisamos de uma oração, procuramos os nossos pastores. Quando precisamos de sermos ungidos, procuramos os nossos pastores. Quando estamos preocupados, precisando de um aconselhamento, nós procuramos os nossos pastores. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de chegarmos junto a eles e dizermos: pastor, pode contar conosco em todos os momentos. Nós estamos orando pelo Senhor e que o Senhor continue lhe dando força, saúde. Pode ter certeza que existe uma igreja que está de joelho, orando pelo Senhor, orando por sua vida e por seu ministério. E nesse dia você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, dê uma ligadinha para o seu pastor, manda uma mensagem para ele, parabenizando pelo seu dia. Agora não deixe de orar, não deixe de interceder pela vida do seu pastor. Ele é o líder que Deus chamou para estar à frente deste rebanho, e o líder que Deus chamou para estar apacentando não só a sua vida, mas a vida da sua família. E neste dia, receba aí as felicitações da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por esse momento especial. Vamos apresentar especificamente os pastores neste dia para que o Senhor esteja os ajudando, dando força, dando graça, dando saúde, porque ser pastor é assumir para si as dores que são proporcionadas pelo ministério. E muitas vezes os membros procuram um pastor para o aconselhamento,
Mas às vezes há questões que os pastores passam, que os pastores vivem e que só no recôndito ali do quarto, do seu lugar especial, onde conversa com Deus, só Deus sabe, só Deus conhece. Então, continue orando pelo seu pastor, amando o seu pastor, cooperando com o seu pastor e obedecendo ao seu pastor, porque esta é a vontade de Deus. São princípios bíblicos exarados nas Escrituras. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse dia tão especial, Senhor. Esse dia que Tu fizeste, Senhor, e que nós estamos comemorando o dia do pastor. Tu és o nosso supremo pastor, mas, Senhor, Tu constituíste a Tua igreja e para Te representar, Senhor, representar este amor, este cuidado, Senhor, que Tu tens para com as Tuas ovelhas, Tu estabeleceste, Senhor, o ministério pastoral. Tu estabeleceste, Senhor, este homem, Senhor, que Tu chamaste para estar à frente deste rebanho, cuidando das ovelhas que Tu, Senhor, colocasse em suas mãos. E neste momento nós queremos Te pedir, Senhor, uma bênção sobre o nosso pastor presidente, Senhor, o pastor Ailton, e todos os pastores auxiliares, ó Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos, ajudando, cuidando, fortalecendo, vivificando para a honra e a glória de Teu nome, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue, Senhor, estendida, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Ajuda os seus familiares, Senhor, sua esposa, seus filhos. Continua guardando, Senhor, protegendo, livrando de todo mal. E que nesse dia o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, lhe concedendo aquele desejo de seu coração, Senhor. Aquele desejo que está no mais íntimo de sua alma e que ninguém conhece. Só o Teu Santo Espírito consegue prescrutar. Neste momento nós queremos pedir, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Abençoa também aqueles que foram alcançados através desta programação, que a Tua mão continue estendida, Senhor, derramando do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, celebre este dia, como já aqui dissemos, ligue para o seu pastor, manda a mensagem para o seu pastor, ore pelo seu pastor, porque ele foi dado por Deus à igreja para cuidar das ovelhas que de direito e de fato pertencem ao Senhor. E não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntinhos para aprendermos a palavra do Senhor. E lembre-se, não desligue sua TV, nós temos uma programação especial preparada para você e sua família. E na próxima semana, estejamos todos juntos aqui para a glória do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.